Mion. E, gente, nós mostramos ontem aqui o caso de uma criança de apenas 8 anos que teria sido obrigada a comer pimenta na escola porque falou um palavrão. E esse não é o único caso. Nós já mostramos muitas punições desse tipo a estudantes. Afinal, será que o castigo é mesmo necessário, seja na sala de aula ou em casa? Essa semana, um aluno de 8 anos, depois de falar um palavrão, teria sido obrigado por uma supervisora da escola a colocar o dedo em um pote de pimenta e em seguida na boca. A questão dele não ter feito uma tarefa, ela obrigou, perguntou ele se ele não iria fazer, ele respondeu que não iria fazer. Ela pegou e falou para ele que ele tinha que fazer, ele respondeu ela em palavrão, ela não aceitou e levou ele para a cantina. Foi na onde que ela obrigou ele a colocar pimenta na boca. A forma de punição causou polêmica. Isso é um absurdo. Está acontecendo direto mesmo nessa escola. Direto tem alguns tipos de correção, né? Que acaba agredindo mesmo a criança. Outros casos parecidos de castigos contra alunos também já provocaram indignação. Essas imagens mostram um professor atingindo as pernas de um dos alunos com um chicote, feito com um bastão e fios de eletricidade. A denúncia chegou à direção da escola e o professor foi afastado. Em abril de 2008, a reportagem da Record Minas registrou a história de uma criança de 8 anos que foi obrigada a engolir papel dentro da sala de aula. Eu estava fazendo um canudinho para me brincar com meus colegas. Aí foi o professor tava passando, corrigindo a matéria e viu o canudinho. Aí foi ele falou, então pois eu vou fazer sem engolir. Aí foi eu engoli o papel. Na época, a mãe do menino ficou revoltada. Fez o menino engolir e falou assim, porque na linguagem das crianças ele engoliu. Entendeu? Ele engoliu. Ele virou e falou assim, e aí, gostou? O menino virou e falou assim, gostei. Neste outro caso, uma garotinha teve que ficar 2 horas em pé porque esqueceu o caderno em casa. Pois é, qual será a reação que esse tipo de castigo provoca em uma criança? Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no nosso estúdio o pedagogo e mestre em educação, Marco Antônio Remígio. Marco Antônio, muito bom dia, já obrigado. Bom dia. Boa tarde, já não, bom dia ainda pela sua presença aqui com a gente. Existe algum tipo de punição aceitável dentro de uma escola? Na realidade, a palavra punição é uma palavra que a gente coloca entre aspas porque a gente prefere utilizar a educação, né? Nós, como educadores, nós temos que educar, nós somos pessoas que estamos trabalhando com formação de criança e de adolescente. Então a palavra castigo e punição não é uma palavra muito adequada para a gente utilizar e praticar também, né? O castigo ele vem muito das gerações passadas, né? Da geração baby boomers, e que tinha esse tipo de repreensão. Hoje é na base do diálogo, na base da conscientização. E como seria, no caso, essa punição? Quando uma criança faz alguma errada, para os educadores, o que eles podem fazer? Não é a punição, né? O grande conhecimento agora que todos os educadores colocam em prática é exatamente trabalhar com a comunicação. Então, por exemplo, se um adolescente, se uma criança, ela errou, ela tem que ter consciência daquele erro, porque às vezes ela está errando e não tem consciência daquele erro. Então, o importante é mostrar para ela por que errou, né? E como melhorar para não praticar esse erro outra vez. Então é o diálogo, é a base do diálogo. Agora a criança pode ficar traumatizada, porque a gente fala muito assim, que no meu tempo às vezes tinha gente que castigava, deixava de castigo dentro de casa, no quarto, não saía, usava essa palavra castigar. Hoje em dia a gente se usa a palavra educação. Pode ficar algum tipo de trauma para a criança? Sim, e a dificuldade nossa é de entender o seguinte, no meu tempo, né, não acontecia nada, a gente tinha o castigo e não tinha nenhum trauma. Não, às vezes o trauma, nós carregamos esse trauma e não temos consciência desse trauma. Então o grande perigo está aí, a gente ficar no romantismo do passado e pensando que não vai ter trauma. O trauma pode ser inconsciente também. Então a necessidade de comunicar, de conscientizar, ela é mais importante. Porque o trauma ele pode existir sim, ele vem acompanhando. É importante para os próprios pais ou educadores, quando acontece alguma coisa, eles ficam nervosos, também não conseguem se controlar ou falam mais alto. O que fazer nessa hora? Nesse momento, eu acho que quem educa, quem é um professor, quem é um pai, ele sempre tem que estar fazendo o exercício da escuta, né? O exercício de poder entender que ali são seres em formação. Nós somos adultos que nós temos que passar para eles alguma coisa de que como é, o que é certo, o que é errado. Nós somos o espelho, né? Então, eles são em formação, nós não. Então, nós temos que ter esse equilíbrio, esse controle. Há de se fazer exercícios, né, em relação a esse equilíbrio, tanto o pai quanto o educador.
E é constante, isso é no dia a dia. Quer dizer, uma menina esqueceu o caderno, o professor mandou ficar em pé durante 2 horas na sala. O outro falou um palavrão, foi obrigado a comer pimenta. E o outro foi obrigado a comer um pedaço de papel, né? Quer dizer, são atitudes absolutamente sem noção dessas pessoas, né? Quer dizer, as pessoas são completamente deseducadas para educar, né, na verdade. Completamente deseducadas. A gente percebe que a pós-modernidade ela traz muito disso, né? As pessoas elas não comunicam mais. Então há muita coisa de última hora, momentos últimos. Então hoje eu estou aqui conversando com você, eu estou com um aluno e ao mesmo tempo eu estou fazendo uma repreensão daquele aluno sem parar para pensar. Então nós adultos, nós temos essa condição, essa habilidade de parar e pensar antes de qualquer ação ou reação. Então há que se praticar, né, esse pensar, essa calma e entender. A escuta acima de tudo. Eu acho que a escuta ela é fundamental. Vamos escutar primeiro esse aluno? O que você tem a dizer para nós sobre isso? Porque dentro desse processo ele pode te mostrar coisas que estão inerentes à família, ao dia a dia dele, ao cotidiano dele, e ele não tem culpa, né? E em casa, aquele castiguinho em casa, que a gente sabe que a maioria das pessoas faz. Deixa não vai sair do quarto. Né? Deixa lá no quarto para pensar, para refletir. Tá certo ou tá errado? O exercício de pensar e refletir é um exercício muito bom, né? Todos nós precisamos disso. Então eu acho que é adequado, né, você fazer o filho pensar, refletir sobre o que fez. Então vamos tomar consciência, isso é conscientização. Isso é a parte mais importante, conscientização. Porque às vezes ele não tem consciência porque errou. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, por essas explicações.